Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre divisores de um número natural. Então pessoal, o número natural é divisível por outro número quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. Tá? Então, por exemplo, 36 é divisível por 3? É divisível por 4? É divisível por 7? Primeiro, você tem que fazer a divisão. Se der uma divisão exata, não sobrar nada, der zero, ele é um número divisível, né? Por 3 é divisível por 4. Agora, quando o número, né, sobrar resto, então quer dizer que esse número não é divisível. Como aqui temos um exemplo por 7. 36 é divisível por 7? Não. Por quê? Sobrou 1. Então, quando o resto sobrar algum número diferente de zero, ele não é divisível por este número. Tá? Ou você pode entender assim também. 36 é divisível por 3, ou seja, tem 36 na tabuada do 3? Sim. Tem 36 na tabuada do 4? Sim. Tem 36 na tabuada do 7? Não. Então, 36 não é divisível por 7. E aqui embaixo, observe que, ao dividirmos 36 por 3 ou por 4, obtivemos resto igual a zero. Assim, dizemos que 36 é divisível por 3 e 4. 3 e 4 são divisores de 36. Beleza? Agora aqui, divisibilidade por 2. Quando o número é divisível por 2? Bem simples. Resumindo, um número é divisível por 2 quando for par. Se ele for ímpar, ele não é divisível por 2. Quando o número é divisível por 3? Olha a regrinha básica, pessoal. O número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Então, por exemplo, tem um número aqui, ó, 1902 é divisível por 3? Então, uma regra prática para você saber é você somar os algarismos. Ó. 1 mais 9, 10. 10 mais 0, 10. 10 mais 2, 12. Tem 12 na tabuada do 3? Sim, dá 4. Portanto, esse número é divisível por 3. Não há necessidade de você fazer os cálculos, tá? Para descobrir se é divisível ou não. Se você quiser, pode, mas não tem necessidade. É só somar os algarismos, como no exemplo abaixo. 2.759 é divisível por 3? Então você vai somar. Olha lá, deu 23. Tem 23 no tabuado do 3? Não. Logo, 2.759 não é divisível por 3. Bom, quando o número é divisível por 6? O número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, 234 é divisível por 2? Sim, por quê? Porque ele é par. É divisível por 3? Bom, vamos somar. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Tem 9 na tabuada do 3? Sim. Portanto, ele é divisível por 6. E 182 é divisível por 6? Bom, primeiro você tem que verificar. É divisível por 2 e por 3? Bom, por 2. É, porque ele é par. E por 3? Bom, tem que somar. 1 mais 8, 9. 9 mais 2, 11. Tem 11 na tabuada do 3? Não. Portanto, ele não é divisível por 6. Bom? Quando o número é divisível por 4? Os números a seguir são divisíveis por 4. Isso significa que, ao dividi-los por 4, o resto da divisão será igual a zero. Observe os dois últimos algarismos de cada número. Então, aqui, ó, 124, 100, 36, 28, 24, né? 00, 16. E aí vem, né, a regrinha básica. Um número é divisível por 4 quando termina em 00 ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Entendi. Então, temos dois exemplos aqui. 5.728, olha lá. Ó. Então, esse número não terminou em 00.
Ele terminou, né, com 28. Então, os dois números, dois algarismos, né, dois últimos algarismos da direita. 28. Tem 28 na tabuada do 4? Sim. Portanto, 5.728 é divisível por 4. Aqui, 1.200. Está escrito aqui em cima. Ó, termina em 00. Né? Quer dizer que esse número é divisível por 4. Portanto, 1.200 é o número divisível por 4. Bom, quando o número é divisível por 8? O número é divisível por 8 quando termina em 000, ou seja, 3 zeros. Ou quando o número formado pelos seus três últimos algarismos da direita for divisível por 8. Então, temos dois exemplos. 5.000, ou seja, termina com 3 zeros. Logo, 5.000 é divisível por 8. Se você fizer a divisão, vai dar um número exato. 4.864. Então, pega os três últimos e divide por 8. O resultado vai dar um exato, né? Não vai ter, o resto vai ser zero. Portanto, esse número, 4.864, é divisível por 8. E quando o número é divisível por 9? Isso aqui é igual aquela regrinha do 3. Tá? O número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for divisível por 9. Por exemplo, 2.871 é divisível por 9? Bom, vamos somar. 2 mais 8, 10. 10 mais 7, 17. 17 mais 1, 18. Tem 18 na tabuada 9? Sim, vai dar exato. Portanto, 2.871 é divisível por 9. Ou outro exemplo. 3.546 é divisível? Soma eles. 3 mais 5 mais 4 mais 6 dá 18. Portanto, 3.546 é divisível por 9. Bom, quando o número é divisível por 6? O número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, 234 é divisível por 2? Sim, por quê? Porque ele é par. É divisível por 3? Bom, vamos somar. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Tem 9 na tabuada do 3? Sim. Portanto, ele é divisível por 6. E 182 é divisível por 6? Bom, primeiro você tem que verificar. É divisível por 2 e por 3? Bom, por 2. Porque ele é par. E por 3? Bom, tem que somar. 1 mais 8, 9. 9 mais 2, 11. Tem 11 na tabuada do 3? Não. Portanto, ele não é divisível por 6. Bom? Quando o número é divisível por 4? Os números a seguir são divisíveis por 4. Isso significa que, ao dividi-los por 4, o resto da divisão será igual a zero. Observe os dois últimos algarismos de cada número. Então, aqui, ó, 124, 100, 36, 28, 24, né? 00, 16. E aí vem, né, a regrinha básica. Um número é divisível por 4 quando termina em 00 ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Entendi. Então, temos dois exemplos aqui, ó. 5.728, olha lá, ó. Então, esse número não terminou em 00. Ele terminou, né, com 28. Então, os dois números, dois algarismos, né, dois últimos algarismos da direita. 28. Tem 28 na tabuada do 4? Sim. Portanto, 5.728 é divisível por 4. Aqui, 1.200. Está escrito aqui em cima. Ó, termina em 00. Né? Quer dizer que esse número é divisível por 4. Portanto, 1.200 é o número divisível por 4. Números primos e números compostos. Os números naturais que apresentam apenas dois divisores, o número 1 e o próprio número, são chamados números primos. Números compostos são os números
naturais que apresentam mais de 2 divisores, tá? E lembrando que o número 1, ele não é primo e nem composto, tá bom? Então, por exemplo, o 2, ele é primo? Sim. Por quê? Porque os seus divisores é o 1 e ele mesmo, no caso 2. O 5 é primo? Sim. Quem são os seus divisores? O 1 e ele mesmo. O 10 é primo? Não. Por que não? Porque quem são os divisores de 10? É o 1, o 5 e o 10. Temos 3 divisores. Portanto, está escrito aqui, ó. Os números naturais que apresentam apenas 2 divisores, o número 1 e o próprio número, são chamados números primos. Então é fácil identificar. Se tiver mais de 2 divisores, não são primos. Bom, se tiver apenas 2, primos. Certo? E para fazer a decomposição em fatores primos? Para fazer a decomposição, pessoal, em fatores primos, então tem o passo a passo que está na apostila de vocês na página 77, né? Lá tem escrito, ó, utilizando o processo prático de fatoração, fatório número 75. Então tá aqui, ó. Escreva o número e ao lado dele traçamos um risco vertical. Segundo, escolhemos o primeiro e menor de seus divisores primos e efetuamos a divisão. Neste caso, vamos iniciar com o número 3. Aí tem o terceiro passo. Escolhemos agora o menor divisor e depois temos o quarto passo. Enfim, pessoal, para você fatorar o número, né, fazer a decomposição, vocês aprenderam, né, o ano passado. Mas para quem não lembra, é só você pegar o número, né, escrever o número e ao lado dele traçar um risco vertical. E aí sempre você tem que começar pelo menor número primo. Quem é o menor número primo? O 2. Só que ele é par? Não, então não pode ser por 2. Então o próximo número primo é o 3. Tem 75 na tabuada do 3? Sim. Mas como que eu sei? Ou você faz a divisão, ou você soma os algarismos. 7 mais 5, 12. Tem 12 na tabuada do 3? Tem. Portanto, 75 é divisível por 3. 75 dividido por 3 dá 25. E aí, 25 dá para dividir por 3? Não. E aí você coloca o próximo número primo. Quem que é o próximo número primo depois do 3? O 4 é primo? Não. Ele é composto. Próximo número primo é o 5. Tem 25 na tabuada do 5? Tem. 25 dividido por 5 dá 1. Então aqui está a decomposição de 75. Ele é 3 vezes 5 vezes 5. Aí reduzindo, deixando em forma de potência, 3 que multiplica 5 ao quadrado. Certo?